Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o cativeiro de Judá. É quando o povo de Judá vai para a diáspora promovida por Nabucodonosor, o Império Babilônico. Portanto, nessa importante lição, fique conosco, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber a notificação de novos vídeos que postamos aqui no canal. Estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, datada do dia 26 de setembro de 2021, o cativeiro de Judá. É a última lição, estamos encerrando esse terceiro trimestre, onde aprendemos lições preciosas nos livros históricos sobre os reis de Israel, como também os reis de Judá. E diante destas lições maravilhosas, encerramos então esse trimestre com o cativeiro de Judá, que foi levado para a Babilônia devido à sua desobediência às leis do Senhor. As leis do Senhor sempre dizia, enquanto o povo de Israel estivessem obedecendo às leis do Senhor, estariam em suas terras, estariam protegidos, teriam as bênçãos de Deus sobre a sua vida, o gado produziria, as plantações nasceriam completamente, mas a partir do momento que eles se distanciassem do caminho do Senhor, então viria a diáspora, os inimigos tomariam suas terras, e foi o que aconteceu com o povo de Judá. Eles desobedeceram às leis do Senhor e devido a isso foram punidos com o cativeiro. Então é a última lição. No trimestre que vem, será o quarto trimestre de 2021, estudaremos uma importante lição que é as lições bíblicas do apóstolo Paulo, falando do apóstolo Paulo. Esta bela lição é falar sobre as cartas paulinas, a vida de Paulo, a teologia paulina, que são lições imprescindíveis, lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para a Igreja de Cristo. Portanto, não perca esse trimestre, venha todos os domingos aprender esta preciosa lição deste quarto trimestre, que trará doutrinas bíblicas imprescindíveis para a vida cristã. O texto áureo está em 2 Crônicas 36 e 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Nós vemos que o reinado de Judá tiveram alguns protagonismo. Dentre os últimos reis que reinaram no Reino do Sul, chamado Reino do Sul, que era composto de duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, um dos últimos reis foi Joacás. Reinou pouco mais de 3 meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor, se rebelou. Ele era filho de Josias. Josias, estudamos nas lições passadas, que ele era um homem piedoso, que começou a reinar ainda quando criança, e foi um modelo a princípio porque estava sendo guiado pelo sacerdote. O sacerdote dirigiu os passos de Josias de acordo com as leis do Senhor, e ele fez o que era reto até o momento em que o sacerdote faltou. E quando o sacerdote veio a faltar, a instabilidade na vida de Josias, ela aconteceu. Então ele passou a fazer o que era ruim, o que era péssimo. Então deu exemplos mal aos seus filhos. E o filho dele, chamado Joacás, também fez o que era mal, se rebelou contra o Egito, que era a potência da época. E o Egito, então, foi contra o reinado de Judá, tirando Joacás de cena. E o reino da Babilônia, que estava nesse momento tentando ganhar força, lutando contra o Egito, também lutou contra Judá e estabeleceu ali Eliaquim. E mudou o nome de Eliaquim para Jeoiaquim,
Foi no período do reinado de Jeoaquim que ele também se rebela contra o reino da Babilônia, não querendo pagar impostos, tributos para a Babilônia, fazendo com que os babilônicos viessem, cercassem Jerusalém e levassem cativo, ou uma segunda leva para o cativeiro. O primeiro foi de Joacás para o Egito, e agora vem a Babilônia levando uma outra leva para a Babilônia, os cativos do reinado do sul, sob o comando de Jeoaquim. E foi aproximadamente 605 anos antes de Cristo. Foi nessa leva que foi Daniel e os seus amigos. O livro de Daniel relata, a princípio, como foi esta leva para a Babilônia, que estava se estendendo os seus reinos, colocando estacas em todos os territórios dos demais reinos, e precisava de pessoas para trabalhar no seu reinado. E dentre os príncipes que habitavam os outros reinados, esses príncipes foram escolhidos para, junto com Nabucodonosor, governar a Grande Babilônia, o Império Babilônico. E dentre esses cativos estavam os príncipes de Israel, dentre eles Daniel e os seus amigos. E eles foram escolhidos para trabalhar junto com Nabucodonosor no governo de Nabucodonosor. Então temos a história de Daniel, que a partir do cativeiro babilônico para Judá, foram levados esses homens para Babilônia. Mas ainda ficaram algumas pessoas em Judá. E o reinado de Judá continua a crescer, o reinado de Judá dá prosseguimento aos seus processos agora com Zedequias. E Zedequias, ele reinou por 11 anos, mas no 9º ano do seu reinado, Zedequias também se opõe a pagar impostos, a pagar tributo, a se tornar um vassalo da Babilônia. Então ele não quer, ele vai contra as propostas babilônicas e os comandos da Babilônia. Apesar de, em Israel, a gente lê nos escritos sagrados que a maldade ela estava patente aos olhos de todas as pessoas. A gente vê nos escritos que o desvio do povo de Israel através de Zedequias das leis do Senhor ocasionaram o cativeiro. E eles então desprezavam o que a Bíblia recomendava, desprezavam os pobres, as viúvas, os necessitados. Não tinham afetividade. Eles viviam nesse período desprezando as pessoas que a Bíblia recomendava um cuidado especial, principalmente com o pobre e com o necessitado. E também, no reinado de Zedequias, a injustiça social estava patente aos olhos de todos. Eles traziam maldades e derramavam sangues inocentes. E nós observamos pela Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que o Senhor Deus ele repudia essas atitudes de derramar sangue inocente, de ter o culpado por inocente. E foi o que aconteceu no reinado de Zedequias, desobedecendo as leis do Senhor e os mandatos que o Senhor havia dito através dos seus estatutos da lei do Senhor. E todo o povo de Israel então se desviava diante da face do Senhor, se prostrando a ídolos, praticando a iniquidade, a maldade estava presente, eles derramavam sangue, a corrupção moral, a corrupção espiritual. E os profetas que vinham sempre falando do conserto, das consequências do pecado, eles eram calados, eles eram mortos. E um dos profetas que mais se destaca é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele chega diante do rei Zedequias e diz que é necessário que o rei Zedequias se entregue, que sirva o rei da Babilônia, porque ele fazendo assim preservaria a sua vida e teria esperanças futuras, talvez com arrependimento e a restituição do reino de Judá, para que ele volte para a sua terra. Mas Zedequias ignora a mensagem do profeta Jeremias. E outros profetas, que eram profetas falsos, que profetizavam aquilo que o rei queria ouvir, eles estavam presentes no reinado de Zedequias. E esses falsos profetas profetizavam que Zedequias teria vitória contra o rei da Babilônia, que Zedequias poderia então ir contra o mandato do rei, que o Senhor daria vitória.
E Jeremias, então, se levanta contra esses falsos profetas para dizer que eles estavam fora da orientação do Senhor e que as palavras que eles haviam dito de profecias para a nação de Israel quanto para Zedequias, elas não se cumpririam porque não eram palavras do Senhor. E então, Zedequias acredita que Jeremias está macumunado com o rei da Babilônia. E ele acredita que o rei da Babilônia constrangeu Jeremias que profetizasse a entrega de Zedequias quanto de Israel para o reinado babilônico. E faz com que Jeremias é preso com medo de Jeremias fugir e então ir para o reinado da Babilônia. Jeremias é preso, Jeremias é desacreditado, mas mesmo assim, com as consequências da verdade, ele não arreda o pé um minuto. Ele continua falando aquilo que Deus mandou ele falar. Ele continua pregando aquilo que ele acredita ser a verdade de Deus. Mesmo que sofra consequência, mesmo que com dano seu, ele não mudou a palavra que o Senhor havia dito. E ele ainda profetiza contra os falsos profetas. E quando estudamos estas análises do reinado do sul, com essas iniquidades e essas advertências, nós chegamos ao ponto de perceber que os falsos profetas da antiguidade pareciam ou parecem-se com os profetas da atualidade, que muitas vezes profetizam o que as pessoas querem ouvir por benefícios próprios. Então nós precisamos ser profetas de Deus, profetas verdadeiros, que venhamos a falar a palavra de Deus com verdade, independente das consequências e o resultado destas profecias. Primeiro tópico fala do declínio espiritual de Judá e as advertências dos profetas. Então nós observamos que os profetas estão advertindo que Judá teve um declínio espiritual, deixou de fazer o culto a Deus, que era chamado no Antigo Testamento de as leis sacrificiais. A lei do sacrifício, a lei da oferta, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado, todas as comemorações do calendário judaico estabelecido por Deus através de Moisés, eles então infringiram todas as datas e todos os estatutos e todos os mandamentos que o Senhor havia dito que deveria ser cumprido. Todos eles, então, não fizeram o que era correto, vindo, então, Judá a uma decadência espiritual, de tal forma que Deus não falava mais com o seu povo, a não ser através dos profetas, para que eles se consertassem. Era o declínio espiritual, as injustiças, as transgressões, a idolatria, sempre estava presente no cenário de Judá. E os profetas advertindo tanto o rei quanto a nação que se distanciasse dessas injustiças sociais e desses pecados que eles cometiam. Jeremias previu o exílio de Judá. Ele profetizou como que ficaria a cidade de Jerusalém, como ficaria o reino do sul, o que aconteceria até mesmo com os profetas falsos e com a vida do rei. Mas mesmo assim, diante desses alertas, o rei não deu ouvidos a Jeremias. O rei ignorou a incredulidade, a dureza de coração. Ela faz com que o homem fique cego espiritualmente e desacredite das profecias e das palavras do Senhor. E os motivos que levaram Judá ao cativeiro foi exatamente isso: a desobediência, a idolatria, a corrupção moral, a corrupção social, sangues que eram derramados inocentemente. Todas essas injustiças, Deus então cobrou o preço delas. O resultado foi o cativeiro de Judá, porque desobedeceram às ordens do Senhor Deus. No tópico 2, a obstinação de Ezequias e a sua queda. Ele é obstinado, não deu ouvido ao profeta Jeremias. Ele foi teimoso, como disse aqui o primeiro ponto, a teimosia de Zedequias junto às advertências de Jeremias. Jeremias é o profeta de Deus. Ele então é chamado profeta chorão, porque ele via através das visões que Deus mostrava para ele o destino da nação de Israel, que era um destino muito doído, um destino muito
um destino com muitas consequências, e ele chorava, o profeta que chorava pela maldade do povo, que chorava pelas consequências do pecado que viria, chorava porque a dureza do coração do rei fez com que ele não ouvisse as palavras de Deus. E Deus estava alertando. Quando o Senhor Deus, ele alerta através de profecias, através de sonhos, através de visões, é para dar o livramento. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. O texto da Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Era isso que era para Zedequias praticar a justiça. Confessar que de fato haviam errado, que haviam se distanciado das leis do Senhor e receber então a misericórdia de Deus na sua vida, o perdão de Deus. E mesmo que ele deveria sofrer as consequências pela desobediência das leis e a prática da idolatria, do pecado e da injustiça, mesmo que ele se entregasse ao rei da Babilônia pela orientação de Jeremias, ele teria sua vida preservada. Jeremias, quando ele percebe que Zedequias não ouve, ele então tenta preservar a vida de Zedequias, pedindo que Zedequias então se entregue ao rei da Babilônia e vai servi-lo para que a sua vida seja preservada. Mas mesmo assim, Zedequias acredita que Jeremias está com alianças com o rei da Babilônia para tentar convencê-lo de se entregar. E ele resiste ao poderoso império babilônico. E com essa resistência e a continuidade dela, foi que Jeremias previu o que aconteceria com a nação de Israel. Então ele começa a falar, começa a profetizar das consequências que viriam sobre a nação devido à teimosia e à desobediência de Zedequias em frente ao império babilônico. E o que nós vemos na sequência é que o Império Babilônio, no ano 9º do reinado de Ezequias, porque ele reinou 11 anos em Judá, fez o cerco de Jerusalém. E cercando Jerusalém, amontoaram tranqueiras para que as pessoas não saíssem pelas portas. E todo o exército cercou, porque a cidade era murada, as muralhas feitas de pedras. E eles se acreditavam e eles achavam que estavam protegidos dentro dessas 4 paredes da muralha, com as pedras, com as fortalezas. Mas o rei da Babilônia fez o cerco, e esse cerco durou aproximadamente 2 anos. E as pessoas não poderiam sair para as fontes de água, não poderiam sair para as lavouras, não poderiam sair para buscar mantimento. E durante esse período de 2 anos começou a faltar as coisas na própria capital, que agora estava sitiada, que estava cercada pelo Império Babilônico. E toda aquela resistência do rei Zedequias fez com que faltasse a água, faltasse a alimentação. A alimentação faltou no Império, a alimentação faltou no reinado de Zedequias, e agora as pessoas estão precisando de água. As poucas fontes de águas que haviam estavam agora dominadas pelo exército da Babilônia. E a comida, a escassez, a fome. E quando lemos as lamentações de Jeremias, em especial no capítulo 4, ele faz o relato do que aconteceu, as consequências da fome, as consequências da falta da água, o que levou as pessoas a fazerem. Ele diz que muitas delas estavam feridas, outras estavam emagrecidas, outras estavam desanimadas. As virgens se assentavam na calçada sem forças para levantar. As mães, como disse Jeremias, quando não tinha comida, a fome era tão grande, graçava de uma forma total no meio das famílias que estavam presas dentro da cidade de Jerusalém, que as próprias mães matavam os filhos e cortavam a carne e colocavam para cozer. E elas mesmo comiam os seus próprios filhos, porque a fome era muito grande. As mães comendo as crianças pequenas, faziam delas alimentos para a sua própria sobrevivência. Em Lamentações de Jeremias, especialmente no capítulo 4, Jeremias diz que presenciou pessoas que ele olhava só o couro das pessoas, juntamente com o osso, a pele das pessoas, estavam ressequidas, estavam morrendo de fome. Pessoas que de fato estavam morrendo de fome.
E alguns já não resistiam mais, já não tinham condições de continuar vivo, de continuar de pé, e eles estavam jogados, estavam deitados, não havia água, as crianças pediam água, mas não havia água. Jeremias disse que a boca das crianças estava ressequida, os lábios já não conseguiam sugar nem o leite da própria mãe, porque não havia água. E eles, então, o corpo humano precisa de água, mas eles estavam morrendo com a sede e morrendo com a fome, isso tudo por causa da resistência de Zedequias de entregar-se ao rei da Babilônia. No tópico terceiro, nós observamos que Jerusalém é cercada e é levada cativa, e a destruição da cidade santa. Então, quando Jerusalém estava sitiada, que as pessoas já não tinham, eles não poderiam entrar, nem poderiam sair, porque Jerusalém estava cercada. E como nós disse, a fome estava presente, porque o estoque de comida que eles haviam levado para dentro da cidade acabou. O estoque acabou. E agora as próprias mães estavam devorando os filhos, porque a fome era maior do que a afetividade pelos filhos. E então os sacerdotes já não tinham mais esperança, as pessoas já estavam angustiadas, já estavam se entregando à própria morte. Foi quando o poderoso exército da Babilônia entrou por uma das portas de Jerusalém, arrebentou o muro e consegue entrar na cidade. E o texto sagrado diz que Zedequias e seu exército, por uma das portas das muralhas de Jerusalém, consegue fugir, ele e seu exército. E fugiu e iu pelas campinas correndo para longe da presença do rei da Babilônia, do exército da Babilônia. Mas o exército da Babilônia pegou Zedequias e levou ele cativo. E os seus soldados, alguns foram presos e os outros fugiram. E o templo, que já era considerado templo sagrado, que já havia 380 anos de existências, foi saqueado, foi destruído, foi queimado, a cidade ficou desolada. E o texto diz que a glória se foi de Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade benquista, bem conhecida, a cidade do rei Davi, agora estava destruída as suas muralhas, as casas, o templo, que era o símbolo nacional ou espiritual da nação de Israel, foi todo destruído, saqueado, levado seu ouro, levaram sua prata, e as pessoas, muitas delas morreram, mas outras foram levadas a cativos pelo exército da Babilônia. E o rei Zedequias, ele foi pego, Foi pego pelo exército da Babilônia e foi levado para o Império Babilônico. E os seus filhos foi morto diante do seu olhar. Na frente de Zedequias, o rei da Babilônia executou a sua família, executou os seus filhos. E depois os seus olhos foi vazado, ele se tornou cego, se tornou imprestável, como diz o texto sagrado. Isso tudo porque não quis obedecer à mensagem do profeta que falava acertadamente. Mas mesmo diante das verdades ditas por Jeremias, ditas para a nação de Israel, dizendo o que haveria de acontecer, Jeremias também não proferiu apenas a sentença para a nação de Israel, mas ele também proferiu esperança para a nação de Israel. Ele disse que haveria um tempo que Jerusalém floresceria, haveria um tempo que Jerusalém seria reconstruída, apesar de todos eles estarem sendo levados a cativo, indo a pé para o cativeiro e iriam servir ao rei da Babilônia, mas haveria um tempo em que eles voltariam. A mensagem de esperança de Jeremias era essa, para a nação de Israel, que haveria um tempo que o Senhor teria misericórdia da nação. Haveria um tempo que o Senhor ouviria o clamor da nação e que a consequência do pecado ela tinha um tempo determinado e que, cumprindo o tempo determinado, Deus traria de volta a nação de Israel para suas terras, reconstruiria novamente as cidades, reconstruiria os muros, reconstruiria o templo e as pessoas voltariam a servir ao Senhor como dantes. Então esta era a mensagem de esperança que Jeremias proferiu, apesar dele também ter falado das consequências, ele foi alguém que falou da esperança. E nós devemos tomar lições da vida de Jeremias e do que ele profetizou
e da nação de Israel para a nossa vida. Quais são as lições que tomamos? Que todo pecado ele tem consequência. Que as pessoas, por mais que pequem, passem tempos desobedecendo às ordens e às leis do Senhor, haverá um período que o Senhor trará isso a juízo, trará isso à luz, à mostra e cobrará das pessoas que estão então distanciadas do caminho do Senhor. Mas a mensagem de esperança para esse dia das nossas nações, a nação brasileira que vive esse período pandêmico, o período da corrupção, a corrupção moral, a corrupção política, religiosa, a degradação que nós vemos da sociedade, as pessoas fazendo com que as famílias sejam destruídas e muitos estão distantes de Deus e outros que não têm afeto natural quando estão no poder. E a Bíblia diz que o justo governando o povo, ele se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo perece. Então muitos ímpios que governaram fizeram com que a nação brasileira e outras nações também sofressem devido à sua falta de compromisso com a fidelidade, com a verdade, e fizeram com que o povo sofresse. Mas a mensagem de esperança é que para a igreja há esperança. Nós não esperamos pelos governos, não esperamos pelas lideranças nacionais a melhoria da nossa vida, mas esperamos em Deus, que é Ele que recompensa, é Ele quem perdoa os nossos pecados e Ele é quem abençoa o seu povo. E a esperança da igreja é um dia ser arrebatada deste mundo de tristeza e ter a esperança sua aumentada nas mansões celestiais. Vamos continuar caminhando nesta caminhada, caminhar firme no Senhor, porque ainda há esperança. O nosso reino não é aqui. Nosso reino é eterno. Nós reinaremos com Cristo, aonde de fato haverá a paz, aonde haverá a justiça social. Quando o Senhor Jesus reinar, então haverá justiça e as pessoas então terão os seus compromissos cumpridos, terão então tudo que é prometido hoje, que não é cumprido no dia do reinado de Cristo, ele cumprirá com seus deveres sociais, mostrando como que se governa adequadamente o reino de equidade. E concluímos esta lição dizendo para os nossos professores, os nossos alunos, que foi um trimestre abençoado e que esta última lição traz exemplos para a nossa vida, como por exemplo o que vivemos hoje com falsas mensagens, as mensagens de autoajuda, principalmente dizendo que agora tudo é vitória para a vida do crente, tudo é vitória, tudo é prosperidade, tudo é bênção, enquanto que a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ser cristãos de bom ânimo porque vamos vencer as aflições. Teremos as tribulações, as adversidades da vida, sofreremos, choraremos, sofreremos derrotas, mas com Jesus Cristo nós vamos chegar até o final, porque Ele é a nossa esperança e Ele é quem sustenta o seu povo. E a mensagem que Jeremias disse para a nação de Israel aconteceu de fato, quando a nação de Israel passou 70 anos do seu cativeiro e o Senhor então trouxe de volta para Jerusalém para a reconstrução da cidade. Isso em diversas fases, assim como eles foram a primeira leva, a segunda leva, a terceira leva, a volta também foi de algumas levas com Zorobabel, veio outra leva com Esdras, outra leva com Neemias, e então Jerusalém foi reconstruída as muralhas de Jerusalém, reconstruídas residências, e o templo ultimamente também foi reconstruído, e a nação de Israel teve a reconstituição espiritual, voltaram a servir ao seu Deus, voltaram a obedecer às suas leis, e a bênção do Senhor espalhou por todo o território de Israel, de tal forma que quando o Messias veio, a nação já estava reconstituída novamente. E a nação de Israel deu-nos o Messias, que é o Salvador da nossa vida. Portanto, as consequências vieram, mas a restauração e as promessas foram cumpridas. Todas as promessas e as profecias ditas pelos profetas, que eram das palavras do Senhor, em relação às consequências do pecado, todas elas se cumpriram. Mas também as esperanças e a reconstituição dita pelo profeta Jeremias, que a nação sofreria, de fato veio acontecer a nação de Israel. Ela foi reconstruída, foi abençoada e novamente o povo foi metido nas suas terras e o Senhor voltou a ter comunhão com a sua nação e eles prosseguiram com
plano, com o projeto de Deus estabelecido para a sua vida. Portanto, uma lição preciosa que é o plano de Deus para Israel que nós estudamos nesse trimestre. Em meio à infidelidade da nação, as promessas elas são cumpridas integralmente como o Senhor havia dito. Então são correções, são ensinamentos divinos no período desses reis que dominaram tanto o reinado do norte quanto o reinado do sul. E concluímos esse trimestre dizendo que de fato aprendemos diversas lições e o nosso conhecimento foi acrescido através dos livros históricos. E agora nós vamos encerrar esse trimestre e começar um novo trimestre. Espero você na próxima aula com um novo vídeo, com um novo trimestre, falando agora sobre o apóstolo Paulo, uma das figuras mais proeminente do Novo Testamento. Paulo, um dos maiores evangelistas, um dos maiores missionários, um dos maiores conhecedores, quem mais escreveu para as igrejas, mais revelou as doutrinas, os ensinamentos bíblicos, Deus deu para Paulo. Portanto, não perca o próximo vídeo aula que falaremos dessa figura tão importante para o cristianismo. E Paulo teve uma contribuição com o cristianismo de uma forma inimaginável. Não falte as aulas do próximo trimestre, porque teremos lições preciosas para a nossa vida. Deus abençoe você, professor e professora. Uma boa aula para vocês.